Em 2013, no Mundial de Ginástica Artística na Bélgica, Simone Biles, ginasta americana, marcou o início de uma carreira incrivelmente bem-sucedida no cenário internacional. Naquele ano, ela não apenas conquistou sua primeira medalha mundial, mas também demonstrou talento e habilidade excepcionais que a levariam a se tornar uma atleta icônica de sua geração. Durante os Jogos Olímpicos de Tóquio em 2020, a ginasta abriu mão da competição para se dedicar à sua saúde mental. Com chances reais de medalha, a atleta não concluiu sua participação nas Olimpíadas, dando a seguinte declaração: Tive que me colocar em consideração pela primeira vez ao longo da minha carreira. Na maioria das vezes, sempre me coloquei em segundo plano, porque sempre me importei e pensei em todo mundo antes de mim. Eu tenho que fazer o que é melhor para mim, o que é seguro e o que é saudável para mim. Eu sei que muitas pessoas pensaram que eu falhei, pois esperavam que eu saísse com 5 ou 6 medalhas, mas sair das Olimpíadas foi minha maior vitória. Em 2024, Simone Biles retornou para ser medalhista de ouro das Olimpíadas de Paris. Quando perguntada o que mudou, ela respondeu: Dessa vez, eu não vim para competir. Eu vim para me divertir. Eu sou o Dr. César Isaac e você está no Amitié Talks, o podcast da Clínica Amitié. É ouro do Brasil! A vibração do chão, a sensação de pertencimento, o nervosismo, a aflição, a ansiedade, a torcida, a alegria, enfim, todas as emoções juntas e misturadas aparecem quando a gente está assistindo a um evento esportivo, sobretudo quando o Brasil está participando, seja ao vivo, na televisão ou pela internet. E não precisa nem ser fã de esporte, não. Todo mundo que torce, vibra durante uma competição já sentiu esse frio na barriga. Com o início das Olimpíadas, pesquisadores da Anglia Ruskin University, na Inglaterra, descobriram que as pessoas que assistem a esportes experimentam maior bem-estar do que aquelas que não assistem. Essas pessoas também têm menos sintomas de depressão, solidão e são mais felizes socialmente. Entretanto, ao viver uma forte emoção, o corpo libera hormônios que aceleram a frequência cardíaca e aumentam a pressão arterial, levando àquela sensação de coração batendo na boca. Pesquisadores da Universidade de São Paulo descobriram que existe uma maior incidência de infartos, por exemplo, durante os Jogos do Brasil na Copa do Mundo. Com base nos dados dos sistemas de informações hospitalares do SUS, gerenciado pelo Ministério da Saúde brasileiro, foi observado que as disputas em geral levam a um aumento de 4 a 8% nos casos de infarto. Quem sofre de problemas no coração, obesidade, diabetes e outras doenças crônicas necessita de cuidados especiais e cautela durante eventos esportivos, principalmente em competições do Brasil, que é quando o grau de ansiedade e estresse emocional fica mais elevado, podendo ser um fator de risco adicional para problemas de saúde. E nem os atletas estão livres disso. A pressão psicológica sobre atletas olímpicos é multifacetada e intensa. Ela é influenciada por diversos fatores que impactam profundamente a saúde mental e emocional desses competidores. Esse é o lado B das Olimpíadas. Atletas olímpicos experimentam expectativas extremamente altas, vindas de várias fontes: treinadores, familiares, patrocinadores, fãs e os próprios atletas que esperam um desempenho excepcional. Essa expectativa de ganhar medalhas pode ser avassaladora e qualquer desempenho abaixo do esperado é frequentemente visto como um fracasso. Isso gera um nível significativo de estresse e ansiedade. A possibilidade de falhar em um evento tão grandioso quanto os Jogos Olímpicos pode gerar tanta ansiedade que aumenta as chances dessas falhas realmente ocorrerem. Frequentemente, esses atletas temem tanto desapontar os outros e não alcançar os seus próprios objetivos que acabam sendo acometidos por um medo paralisante, como resultado de uma pressão quase insuportável para performar no mais alto nível possível.
Logo nos primeiros dias das Olimpíadas de Paris, a gente pôde assistir o Arthur Nori, ginasta brasileiro, indo às lágrimas depois das classificatórias da ginástica artística masculina, após perder o embalo na sua acrobacia mais difícil, o que lhe tirou qualquer chance de avançar para a final da modalidade que ele competia, a barra fixa. O ginasta chorou e desabafou até se antecipando às críticas. Todo esse sofrimento de passar por um novo ciclo olímpico, como é que tá o Nori nesse momento? Passei, eu vou passar, a gente passou todo esse tempo. Mas é isso, competição é competição, mesmo mantendo um bom desempenho durante o ciclo, a gente vem se preparando muito para isso. Eu me preparei muito durante o ciclo inteiro. A gente sabe o quanto é a dedicação. Vocês também que acompanham o esporte sabem o quanto a gente se dedica ali, né? E todo mundo no meio da ginástica sabe o quão é difícil. Mas é competição, Jogos Olímpicos, é uma chance. Agora é respirar, pensar e um passo de cada vez, como sempre foi, é isso, essa resiliência, essa força que eu vou buscar novamente em mim e buscar essa medalha olímpica na barra fixa que eu tô sonhando desde 2016. Eu não vou parar, não é agora, não é quedas que definem a gente, não é esse erro que vai definir tudo que a gente lutou e eu vou sentir agora eu tô sentindo, já tá difícil de falar. Existem diversos fatores que acabam contribuindo para aumentar ainda mais o estresse e a pressão sobre esses atletas. Começa que a preparação dos Jogos Olímpicos é extenuante. Os longos períodos de treino rigoroso acabam levando ao esgotamento físico e mental. A dedicação total ao esporte deixa pouco espaço para outras atividades e relacionamentos. Esse foi o caso de Clarissa dos Santos, jogadora de basquete que desistiu da carreira por 2 anos. O ambiente hostil, as broncas, cobranças e comportamentos com os quais ela não concordava dentro da modalidade fizeram com que ela perdesse a vontade de jogar. Seus problemas começaram em 2016, quando ela foi demitida por faltar ao trabalho do clube em que atuava. O motivo? Aceitou uma convocação da seleção brasileira de basquete feminino. Mas foi só em 2019 que ela chegou ao seu limite. Com a pandemia da Covid-19, uma lesão séria no joelho e a pressão dos dirigentes, ela realmente não enxergou outra possibilidade que não fosse parar de competir. Quando Clarissa recebeu o diagnóstico de depressão, ela afirmou que não tinha um único motivo específico, e sim uma soma de fatores. Aspas para Clarissa: fui perdendo a vontade de voltar. Para estar em quadra de novo, eu precisava treinar, me cuidar, me alimentar bem. Só que eu simplesmente não estava com energia para encarar os embates. Ela precisou de 2 anos para retornar às quadras. E continuou sua declaração: entender o que estava acontecendo levou um tempo. Tive de dar um reset. Só na metade do ano passado, após quase 2 anos parado, eu decidi voltar a treinar. Não seria pelos outros, mas seria por mim, afirmou a atleta. O equilíbrio entre treinamento e vida pessoal é muitas vezes comprometido, resultando em isolamento social e emocional. Atletas frequentemente sacrificam aspectos importantes das suas vidas pessoais para se dedicar ao treinamento e à competição. Além disso, a atenção da mídia durante os Jogos Olímpicos é intensa. Os atletas estão sob constante vigilância e crítica. Essa cobertura pode ser implacável, destacando tanto os sucessos quanto os fracassos. E qualquer erro pode ser amplamente divulgado e discutido, sem contar que a imprevisibilidade dos resultados e a possibilidade de lesões cria um ambiente de incertezas e inseguranças. Atletas vivem com a constante preocupação de que uma lesão ou um desempenho abaixo do esperado possa acabar com as suas carreiras.
Outro fator que também pesa bastante é que muitos atletas ligam a sua identidade e valor pessoal ao seu desempenho esportivo. Um desempenho ruim pode afetar profundamente sua autoimagem e autoestima. Um exemplo notável dessa ligação é Nathalie Meurhausen, esgrimista brasileira que se destaca não apenas por sua habilidade no esporte, mas também por suas contribuições culturais e artísticas, como o projeto Seja Seu Próprio Herói. Durante sua apresentação na esgrima das Olimpíadas de Paris, a brasileira passou mal, quase desistiu, mas superou a dor e lutou até o fim. A 1 minuto e meio do final da competição, quando a canadense Huyen Xiao, de 16 anos, vencia por 10-6, Nathalie tirou a máscara de repente, sofrendo com dores insuportáveis. Não conseguiu nem esperar em pé pelo atendimento médico. Apoiou-se em uma cadeira, respirou por 4 minutos e decidiu voltar. Ainda reagiu com 3 pontos seguidos e foi até o fim. A vitória foi na canadense, mas esse foi um daqueles momentos olímpicos em que o placar é o que menos importa. Uma semana antes das Olimpíadas, Nathalie foi diagnosticada com um tumor nas costas, na base da coluna vertebral. Como o tumor era aparentemente benigno, ela foi liberada para os Jogos, porém acabou saindo do Grand Palais diretamente para o hospital, onde foi operada na sequência. Fato é que a combinação desses fatores pode resultar em vários distúrbios para a saúde mental, dentre os quais os mais frequentes são ansiedade, depressão, esgotamento, transtornos alimentares e outros problemas psicológicos. Assim, é muito importante que os atletas recebam apoio psicológico adequado, que inclui aconselhamento e estratégias de gerenciamento do estresse, para ajudá-los a lidar com essa pressão e manter a sua saúde mental. Além disso, a gente não pode esquecer que o preparo da sociedade moderna para lidar com o erro varia bastante, dependendo do contexto cultural, educacional e social. Infelizmente, hoje em dia, a gente vive a cultura do perfeccionismo. Isso significa que muitas pessoas só valorizam o sucesso e a perfeição, estigmatizando o erro, podendo resultar em uma aversão ao risco e o medo de falhar. Em muitos sistemas educacionais, o foco está nas avaliações e notas, o que acaba desencorajando a experimentação e o aprendizado através do erro. Estudantes podem ser penalizados por errar, ao invés de serem encorajados a aprender com as suas falhas. Esse fato também pode ser observado no ambiente de trabalho, onde erros são vistos negativamente, impactando a reputação e as oportunidades de promoção do indivíduo. Outro fator que não ajuda em nada é a imagem pública e as mídias sociais, que frequentemente promovem uma imagem de sucesso e perfeição, onde os erros são muitas vezes ocultados ou ridicularizados. Isso cria uma pressão adicional para se evitar falhas a todos os custos. Mas nem tudo é terra arrasada, amichers. Embora ainda haja muito a melhorar na preparação de como lidar com erros, começa a existir um reconhecimento da importância de se ver as falhas como parte do processo de aprendizado e crescimento. Estão surgindo movimentos e iniciativas que buscam mudar essa expectativa, e em diversas áreas, viu? Já existem empresas e instituições que promovem uma cultura de inovação, encorajando a experimentação e aceitando o erro como parte do processo de aprendizado e desenvolvimento. Sem falar de algumas abordagens educacionais modernas que incluem no ensino as habilidades socioemocionais, como resiliência e a gestão do fracasso, preparando melhor os indivíduos para lidar com o erro. O conceito de mentalidade de crescimento, popularizado pela psicóloga americana Carol Dweck, enfatiza que habilidades e inteligência podem ser aprendidas através de esforços e que os erros são oportunidades de aprendizado. Quando tudo isso virar uma rotina, a pressão pelo certo, inclusive entre atletas,
vai deixar de existir. Porém, enquanto esse dia não chega, é essencial que os competidores recebam apoio psicológico, familiar e principalmente da sociedade, incluindo iniciativas para promover a resiliência, a gestão do fracasso e uma mentalidade de crescimento. O caso da Simone Biles é um exemplo poderoso da importância de se priorizar a saúde mental e de reconhecer que o bem-estar psicológico é tão crucial quanto o desempenho físico. E, amichers, nunca se esqueçam do que disse esta medalhista de ouro. Dessa vez, eu não vim para competir, eu vim para me divertir. Um beijo para cada um. Esse foi o Amitié Talks, o podcast da Clínica Amitié. Você pode ouvi-lo no Spotify, no YouTube ou no seu tocador de podcast preferido. Vale a pena seguir o Amitié Talks no Spotify, assinar no Apple Podcasts, se inscrever no YouTube, no Google Podcasts ou no Castbox. Assim, você recebe uma notificação sempre que tiver um episódio novo. O nosso podcast tem produção geral e edição de Mila Bessa, direção de Fernando Dourado. Se você quiser comentar, fazer sugestões ou participar dos nossos talks, entre em contato conosco pelas redes sociais. E não deixem de avaliar nosso podcast nas plataformas de áudio. Engaja com a gente. Você pode nos dar um joinha no YouTube e estrelinhas no Spotify. Isso é muito importante. Eu sou o Dr. César Isaac e fico aqui até o nosso próximo encontro.